Perfeito, eu estou com o Fernando Mirancos, engenheiro eletricista, que trabalhou durante muitos anos na Eletropaulo, tô certa, né? E agora é colaborador do blog do Assistido, e a gente vai conversar um pouco a respeito das questões envolvendo exatamente esse universo da previdência complementar e aquilo que envolve a migração de planos, que às vezes acaba sendo um assunto que vem à tona, mesmo quando as pessoas fazem parte de um plano que é de benefício definido, ou seja, que tem o benefício vitalício e com reajustes de tempos em tempos, né? E a gente vai buscar entender um pouquinho melhor como é que aconteceu essa migração em São Paulo e quais foram os reflexos dela. Primeiro, eu quero agradecer ao Fernando Mirancos por participar, por estar disponível para essa entrevista e começar, então, com uma contextualização. Como é que o senhor vivenciou esse processo de migração e o que o senhor consegue trazer para a gente da experiência que vocês viveram na Eletropaulo? Bom, primeiro agradeço o convite da PAR, parabenizar toda a diretoria da ANAPAR e os associados, na pessoa do Sandro, que eu conheci nessa luta pelos planos de previdência complementar, né, aqui no Brasil. Eu queria começar dizendo o seguinte: o que aconteceu em São Paulo? Em São Paulo, existiam 3 empresas no final da década de 90 do setor de energia, né? A Eletropaulo, a CPFL e a CESP. Essas 3 empresas eram controladas pelo governo do Estado de São Paulo. O governo do Estado de São Paulo era o acionista minoritário. Eram chamadas de empresa estatal, de economia mista, porque também havia acionistas privados, né, que detinham parte das ações dessas empresas, mas o governo do Estado de São Paulo era o majoritário. E aí, no governo Fernando Henrique, houve a decisão de privatizar as empresas. E, obviamente, quando há uma decisão de privatizar as empresas, quando se oferece para os eventuais novos controladores uma empresa, basicamente o que ele quer saber? O que acontece com essa empresa em termos de receita e em termos de gastos, né? E um dos gastos importantes, uma das despesas importantes, eram as contribuições que essas empresas faziam, as obrigações que elas tinham com os planos de previdência complementar, que foram instituídos lá na final da década de 60, início da década de 70, para a CESP, e depois CPFL e Eletropaulo aderiram a esses planos numa fundação que conhecida como Fundação CESP, esse é o nome oficial até hoje, e tem, a partir de 2020, mais ou menos, 2019 ou 2020, passou a adotar o nome de Vivest. Bom, o que aconteceu naquele momento? O que aconteceu naquele momento é que houve um grande ajuste nos planos, mudaram-se regras dos planos, mas algumas coisas marcaram essas mudanças. Por exemplo, todos os que já eram assistidos ou aposentados, aqueles que já recebiam benefício, os direitos deles foram mantidos, né? Não houve nenhuma mudança. Porém, aqueles que eram participantes ativos, ou seja, eram funcionários dessas empresas, eram filiados aos planos, mas ainda não recebiam benefícios, houve alteração de regras para quando eles passassem a receber o benefício. Então, por exemplo, a partir
daquele momento, 96, 98, as empresas passaram a contribuir para cada R$1 colocado pelo participante. A empresa colocava 1, já houve uma redução nesse sentido, porque a contribuição da empresa era maior. E também, para quem não tinha aposentado, havia a perspectiva de que, quando se aposentasse, teria um benefício em torno de 30% menor do que aqueles que já haviam se aposentado. Então, houve uma mudança bem drástica nos planos. E aí, o que se combinou naquela época? O governo do Estado de São Paulo assumiu que essas empresas tinham dívidas com o plano de previdência, ou seja, assumiu que precisava pagar essa dívida. Os participantes e assistidos tiveram essa mudança nos planos, especialmente os participantes ativos, na regra de concessão do benefício, e as novas controladoras, né, deveriam assumir esse plano de forma vitalícia. Por quê? Porque receberam descontos na hora que as empresas foram privatizadas. Isso deve ter acontecido também no caso da CE, porque quem vai comprar, olha, quanto vale essa empresa, mas o que você tem de dívida, tem de obrigação? Isso normalmente aconteceu aqui em São Paulo, isso é descontado do preço, porque senão os novos controladores não se sentem, não entendem que aquele negócio é bom de ser feito. Então, isso aconteceu. Muito bem. Transcorrido quase 30 anos, né, um pouco menos desse período de 96 a 98, né, o que foi acontecendo? Essas empresas foram cindidas, foram sendo vendidas em pedaços, tal, se dividiram, criaram-se outras empresas. Hoje nós temos 12 empresas, né, e cada uma com um controlador diferente. Então, já você muda a situação, né? Quando é preciso fazer uma negociação sobre esses planos, você tem que conversar com o acionista, que é o controlador dessa empresa. Em 2018, surge a ideia de se fazer planos de migração. Até antes, em 2015, já houve uma tentativa da Eletropaulo em fazer uma migração obrigatória. E aí, a Previc, no governo da presidente Dilma, não aprovou esse processo. Então, em 2015, já houve uma tentativa de fazer essa migração. O que é a migração? Rapidamente falando, é você oferecer que a pessoa saia do plano recebendo um determinado valor, que é conhecido como reserva matemática individual. Ou seja, há uma metodologia definida para calcular essa reserva matemática e se oferece a pessoa que ela tenha pegue esse recurso. Aí vai depender muito da regra do que acontece. Tem migrações em que você oferece que ela tire 25% em dinheiro e o resto deixe no fundo, né? Mas não há nenhuma proibição também de que a pessoa possa tirar tudo e dali para frente ela gerenciar o seu recurso, o seu dinheiro, né? Ela cuidar das aplicações. Bom, então começa-se a fazer um movimento da Enel em impedir a Previc que aprovasse um processo de migração. Então, qual que é a questão importante para as pessoas entenderem? Um conceito que é fundamental, o conceito do mutualismo. Ou seja, quando a gente entra num plano desse, muitos contribuem e, aos poucos,
alguns vão se aposentando, recebendo benefícios, e outros vão entrando e contribuindo, e demorarão 30 anos, às vezes 35 anos, para poder requerer o benefício. E esse mutualismo garante o pagamento desses benefícios, ou seja, há contribuições das empresas, há contribuições dos participantes ativos, esse dinheiro é investido, né? Há cálculos atuariais, isso é importante também, isso é um assunto um pouco mais complexo, mas, assim, são hipóteses que são escolhidas para fazer avaliação atuarial, ou seja, tem a tábua de mortalidade, que é uma expectativa, né, de vida das pessoas, tem taxa de juros, existem uma série de hipóteses atuariais que são utilizados nesse estudo para dizer, olha, o plano tem dinheiro para cumprir todas as obrigações daqueles que são filiados. Ou não tem dinheiro, aí tanto a patrocinadora quanto os participantes aportam mais dinheiro nesse plano. Ou seja, tem uma série de regras. Quando se pediu essa migração, primeira coisa que todos precisam saber, não existe previsão legal para a migração. Existem duas leis complementares, além da Constituição, existem duas leis complementares hoje, a LC 109, a lei complementar, desculpa, a LC 108, que é utilizada para as empresas estatais, e a LC 109, empresas privadas. Não existe menção à migração nessas leis. Então, a primeira coisa que nós entendemos é que ela é ilegal, ela é irregular, por um aspecto muito simples. Se um participante do plano, a qualquer momento, quiser sair do plano e pegar o seu dinheiro, ele não pode fazer isso, a menos que ele aceite pegar só parte das suas contribuições, nem as contribuições total que ele tenha feito, ele pode levar. Então, normalmente, a regra do plano diz, se você quiser ir embora, tem aqui parte do que você contribuiu. Então, primeira coisa que a gente fez foi, olha, mas um participante, um assistido, não pode sair a qualquer momento e de qualquer jeito. Agora, a empresa pode fazer esse processo de migração, e a Previ, na época, deixou que isso acontecesse, né? Então, primeira coisa, na lei não existe essa previsão da migração. Por quê? Porque ela quebra o princípio do mutualismo. Uhum. As pessoas contribuíram para um sistema projetado para ser mutualista. Entra, contribui, aquele dinheiro é investido e vai-se até o fim, até a hora que você tem benefício. Quando você faz a migração, você retira um pedaço do patrimônio desse plano maior do que quando você faz a portabilidade. A portabilidade, ela é prevista na lei. O que é a portabilidade? Quero sair do meu fundo de pensão e ir por um outro. Tem uma regra para isso. Ele não pode levar todo o patrimônio. Ele leva parte das contribuições. Na migração, não. Na migração, as pessoas que aceitaram levaram uma parte maior do recurso, do patrimônio do plano, do que se fosse o processo que é previsto na portabilidade. E que se fez isso? Porque senão as pessoas não aceitariam a migração. Uhum. Então, quando você oferece mais dinheiro, você chama a atenção das pessoas. Agora, o que está por trás dessa história da migração? De oferecer. Por que é vantajoso? Porque você oferece dinheiro do patrimônio, aí existem algumas situações em que as pessoas se sentem atraídas por essa oferta. Então, vou dizer quais são normalmente o que a gente identificou aqui. Pessoas que estão já muito idosas, que acham que vão
falecer muito proximamente. Aí ela prefere tirar o dinheiro porque os planos também têm uma regra. Se você falece, quem pode receber? Os dependentes seus diretos que estão no plano. Então, vou dizer no meu caso. Quando eu entrei no plano, eu disse que eu queria que os meus, a minha esposa e as minhas 2 filhas fossem beneficiárias. Só que a regra dizia, olha, quando elas atingirem uma determinada idade, as meninas vão perder esse direito. Então, hoje, só tem direito a minha esposa. Se eu morrer, ela recebe 60% desse valor. Se não tiver beneficiário, né, vamos dizer que seja uma pessoa solteira, ou que já seja viúvo, né, ou mesmo uma pensionista, que o marido já morreu, ela virou pensionista, e depois ela morre. Uhum. Ninguém mais recebe. Se não for dependente aceito pelo regulamento do plano, aquele dinheiro fica para o plano. Isso é um mutualismo. Então, na hora que você oferece a migração, qual é a história, o que aconteceu aqui? Pessoas idosas pensam desse jeito, eu vou morrer. Ou então não tinha mais cônjuge, o cônjuge já tinha morrido, ou tinha se separado e tinha uma outra família. Então, o que se ofereceu? Olha, você tem a sua reserva matemática, você pode pegar uma parte em dinheiro e a outra você pode transferir para esse plano, ou se você quiser transferir para um outro, também pode. E aí a pessoa se sentiu atraída por isso, porque aí o que aconteceu? A pessoa que tem idosa pega aquele dinheiro e fala, ó, eu vou morrer mesmo daqui a pouco, então pelo menos fica uma parte do dinheiro aqui. O outro tinha uma outra família, criou uma outra, constituiu uma outra família. E às vezes a ex-mulher era a beneficiária no plano. E aí ele gostaria de deixar o restante, uma parte desse dinheiro, para a mulher atual, para os filhos atuais. E você poderia indicar outros dependentes, você poderia indicar um primo, um amigo. Então, criou-se essa facilidade para chamar atenção. Depois, outro tipo de pessoa que poderia, que em geral aderiu, pessoas que estavam doentes, às vezes pessoas com uma doença muito grave, né? Então também aderiam. Era mais um público-alvo que se sentia tentado a aderir à migração. Qual é o grande problema da migração? É o seguinte, você abre mão de todo o seu dinheiro. Nós temos direito a um benefício vitalício. E esse é um ponto importante, gente. Nós fazíamos a seguinte pergunta, olha, veja na sua família, quem tem um benefício vitalício como nós? Afora a questão do INSS, né? Fora o INSS, quem tem? Raramente alguém tinha. Eu tinha uma pessoa, um irmão que trabalhava num banco e tinha um plano parecido. O restante, toda a minha família não tinha isso, né? Não tinha esse tipo de benefício. Então, nós argumentávamos para as pessoas, olha, você está pensando que pode morrer, né? Porém, e se você não morrer? E se você viver até os 100 anos? O que vai acontecer? Necessitando de recursos para cuidados com a saúde, né? Para a sua própria sobrevivência. Então, isso é uma coisa que nós argumentávamos com a pessoa. Porém, a gente percebeu que essa era, vamos dizer, o que chamava a atenção das pessoas, né? Poder deixar para outros parentes, ou porque achava que ia morrer, e de fato acontece, né? Todos os anos, uma parte dos participantes dos planos falecem e alguns ainda têm beneficiários, outros não têm. Mas esse é um problema que a gente identificou, né? Bom, como é que foi a dificuldade primeira? No caso específico da Eletropaulo,
Nós não recebemos um aviso individualizado sobre essa ação. Quando a gente percebeu, o plano já tinha sido aprovado pela Previc. E aí a gente não recebeu. Durante esse processo, nós identificamos que era preciso ter avisado todo mundo individualmente sobre isso, mas não fomos. Aí começou uma coisa, um contato com a Previc. Um grupo de assistidos aciona a Previc e começa a fazer reuniões. E foi até engraçado que uma das pessoas disse para nós, poxa, eu nunca tinha feito reunião com assistido. Eu faço sempre reunião com a patrocinadora ou com o fundo de pensão, mas com assistido a gente nunca tinha feito. Aí veja a primeira coisa, André, que como os participantes e assistidos não participam no dia a dia do plano, entendeu? A pessoa da Previc, o analista da Previc, disse isso para nós, que ele estava lá, me parece que já há uns 15 anos na Previc, ele nunca tinha feito. E aí a gente começou a fazer isso. Começamos a pedir, fizemos denúncias, aprendemos como é que é o processo de denúncia. E, vou te dizer, fomos orientados pelo próprio pessoal da Previc. Nós contávamos a situação, essa foi uma, de ninguém ter recebido um aviso individualizado, disso não ter sido colocado no site, de forma que as pessoas pudessem saber, né? E contamos direitinho, e aí a pessoa nos diz, olha, se isso está acontecendo do jeito que você falou, cabe uma denúncia. E aí nós começamos a fazer denúncias. Estranhamente, essas denúncias nunca eram consideradas procedentes. E isso é uma coisa que desacredita esse processo de participação e de notificação da Previc em relação ao que estava sendo feito de errado. Mas isso aconteceu. Nós não recebemos, eu digo isso para você, eu nunca joguei nada fora, nenhum e-mail, nada, um jornal, tal. E eu fui lá nos meus e-mails e nunca achei isso. E aí nós dissemos à direção do Fundo de Pensão, da direção da Vivest, mostre aí o e-mail que vocês mandaram para cada um. E eles nunca apareceram, porque nunca existiram. Então, esse é um primeiro cuidado. Acho que isso não acontece mais. Mas não acontece mais em fundos, em fundos como os nossos, os da Fundação CE, como os da Vivest, porque são fundações grandes, né? Que normalmente são no segmento, na segmentação que a Previc faz, são consideradas do segmento S1 ou S2, ou seja, as grandes fundos de pensão, em que os assistidos e os ativos têm uma organização. Uhum. São representados por entidades, ou criam entidades como a APAR. Então, isso é muito importante. Então, acho que isso não deve acontecer mais, e isso precisa, ou seja, todo o processo de licenciamento, seja uma migração, retirada de patrocínio, uma alteração de regulamento de plano, tem que ser avisado para as pessoas. Nós passamos agora por uma decisão de troca de indexador dos benefícios, e cumpriram lá o que a regulação diz, colocaram no site, todo mundo teve acesso, né? Agora, o todo mundo teve acesso é também outra questão, André. Quem tem o cadastro dos assistidos, dos participantes, é a fundação. A APAR não tem o cadastro de todo mundo, assim como nós não tínhamos. Então, a comunicação que as associações, os sindicatos e mesmo grupos informais que se organizam, a grande dificuldade é como chegar a todo mundo. Então, vou te dizer uma coisa. Nesse processo de migração, havia um problema cadastral sério. Eu, por exemplo, sempre deixei o meu cadastro atualizado. Eu tenho na fundação 2 telefones, 2 e-mails e o endereço da minha casa atualizado sempre. Então, toda a comunicação que ela faz chega para mim. Aí, o primeiro desafio foi o seguinte, a própria fundação
tinha dificuldade de acessar todo mundo. Então, quando ela encaminha a proposta, o plano depois de aprovado para Previ, para as pessoas analisarem, obviamente muita gente deve ter nem recebido. Depois a gente começou a receber ligações de ex-companheiros lá da empresa, né, que falavam o seguinte: olha, eu recebi um documento aqui, o que é isso? Então, o desconhecimento sobre esse problema foi muito grande e continua sendo. Hoje, aqui em São Paulo, a gente se organizou mais, mas nem de longe a gente sabe que consegue pegar a todas as pessoas. Então, esse é um desafio. Eu acompanho aí o trabalho da APAR e eu vejo a importância, né, dos comunicados, e como eles são encaminhados, mas a diretoria da APAR deve saber que não consegue chegar a todo mundo. E isso é um problema. O que se consegue chegar? As comunicações da fundação chegam para o cadastro que está atualizado. Então, é um esforço de comunicação grande. Vou dar um exemplo para você de como isso é complicado. Nós participamos de uma eleição para o Conselho Deliberativo e para o Conselho Fiscal em 2023. Tinham lá 40 e tantos mil associados, quase 50 mil associados aos planos. A fundação, se não me engano, teve que mandar 6 comunicações, 6 mensagens de e-mail para as pessoas, porque comunicava o edital da eleição para as pessoas se candidatarem, depois quem se candidatou tinha uma plataforma, ela enviou, depois ela teve que enviar, era uma votação eletrônica pela internet, então enviar as orientações, depois enviar a senha. Então, eu me lembro assim, de pelo menos ter recebido uns 6 e-mails. Desses 50, quase 1.000 pessoas que estavam filiadas, votaram 12 mil só. Então, veja a dificuldade de pessoas que recebem aquilo, mas não se interessam, ou seja, estão numa outra... têm a sua atenção voltada para outras coisas, enquanto estão decidindo o futuro dela. Então, esse é um problema que precisa estar muito claro para as associações e entidades, sabe? Como chegar nas pessoas e explicar. Ou seja, o assunto já é difícil, é uma questão até dramática, porque a pessoa precisa tomar uma decisão sobre a sua vida e, muitas vezes, não consegue chegar nessa pessoa a visão, a opinião daquela associação, daquela entidade sindical que o representa. E nem mesmo a própria informação da fundação, se o cadastro estiver desatualizado. Então, a nossa fundação hoje tem uma coisa interessante. Quando você liga lá, ela te pergunta: você podia confirmar aqui o seu telefone, o e-mail? E isso vai ajudando a atualização cadastral, que é muito importante. Pelo menos a pessoa recebe a comunicação oficial do fundo de pensão e se alerta que está acontecendo alguma coisa, né? Então, essa é uma coisa importante. Outra dificuldade que nós enfrentamos aqui todo o estado de São Paulo, essas empresas estão em todo o estado de São Paulo. Então, o estado de São Paulo tem 500 e poucos municípios. Então, eu diria para você que nós devemos ter gente, na média, teria como ter pelo menos uma pessoa, mais de uma pessoa em cada município do estado. Então, todo mundo espalhado, fora pessoas que a gente descobriu que moram hoje fora do país ou em outros estados. E existem várias entidades associativas e sindicais que atuam nessa área geográfica, né? Representando, primeiro, os funcionários dessas empresas e depois também os assistidos, né? Muitos aposentados se filiam a associações ou a sindicatos aqui. E aí um problema, que eu acho que precisa, para alertar vocês,
não havia uma ação unificada dessas entidades. Houve entidades que apoiaram a migração, argumentando que a migração era um ato voluntário. E nós dizíamos que não, que isso não deveria se apoiar essa migração, porque ela feria a questão do mutualismo, ou seja, vai tirar um pedaço do patrimônio, isso pode causar dificuldades depois, além de que o direito a esse mutualismo está quebrado. E depois aconteceu, eu vou contar um caso que é o mais, que comprova os problemas de um prejuízo de uma migração. A hipótese atuarial mais importante, eu diria para você, a hipótese atuarial mais importante que é usada é a taxa de juros atuarial. Para que serve isso? Quando você faz um estudo atuarial? Ela serve para dizer o seguinte, olha, os investimentos do patrimônio desse plano têm que atingir pelo menos essa taxa aqui atuarial para que o patrimônio das pessoas, elas continuem, o patrimônio continue sendo, existindo aquele principal e ser corrigido. Então, quando faz a migração, você também calcula uma taxa atuarial, segundo uma metodologia que a Previc estabelece. Até aí, tudo bem. Só que qual é a diferença, Andréia? Quando você tem um plano em continuidade, como é o plano ao qual eu estou afiliado, todos os anos você faz uma avaliação atuarial. E você pode mexer nessas hipóteses. Um ano a taxa é 4 e pouco, aí você pode aumentar um pouquinho ela, pode diminuir, por quê? A legislação permite você fazer nos ajustes, você muda a tábua de mortalidade, você vai ajustando esses parâmetros para avaliar como é que está, vamos dizer, a saúde desse plano, se está saudável, se ele tem patrimônio suficiente para cobrir todas as obrigações. Para a migração também foi definido o mesmo estudo. E aí, por exemplo, no caso do plano da Eletropaulo, definiu-se uma taxa de 5,22, lá em 2020. 5,22. O que significa isso? Significa o seguinte, os estudos entendiam que você teria condições de, ao aplicar seu dinheiro, ter um retorno líquido, uma taxa líquida de 5,22 para os investimentos que você fosse fazer, depois que você retirasse o seu dinheiro. Esse 5,22 é 5,22%? 5,22% líquido ao ano. Ao ano, era essa a pergunta. Você faz o investimento, né? Tem lá o rendimento nominal, você desconta a inflação e teria 5,22, de acordo com a metodologia. De ganho real isso, então, para além do CDI, por exemplo. E você precisava ter líquido, os seus investimentos líquidos, precisava ter esse retorno líquido da inflação para poder dizer, o patrimônio está rendendo exatamente, o principal está ali. Seu patrimônio não está sendo corroído pela inflação. Muito bem. O que acontece? Nunca, em nenhum dos anos, nesses 5 anos, se conseguiu a taxa de 5,22. Quem não conseguiu? O plano, tem um plano de contribuição definida dentro do fundo de pensão, que a pessoa que aderiu podia deixar o seu dinheiro lá, todo o dinheiro ou parte dele. Então, quem deixou esse dinheiro, nunca esse plano teve a rentabilidade líquida de 5,22. Então, veja, e nós já falamos isso para o fundo de pensão e vamos levar o caso oficialmente para a Previc. Por quê? O que nós dissemos é que
aplicar essa metodologia, que é a mesma que se aplica para avaliar todos os anos o plano, não pode ser usada para processos de migração. Isso é muito importante para vocês. Nós já conversamos com os diretores da APAR sobre isso, alertamos o que está acontecendo aqui. Então, o caso real é de que as pessoas que migraram têm um prejuízo também baseado numa taxa de juros que não se verificou na prática. Quando o plano continua, você altera todo ano essa taxa, você pode alterar e ajustar ela para cima ou para baixo. Um plano que acabou, ou seja, a pessoa saiu do plano, não tem o que fazer. Então, está aí mais um prejuízo para essa pessoa, para essas pessoas que fizeram, né? Então, veja, a migração, na minha opinião, é um prejuízo. Aí você fala o seguinte, você podia me perguntar, pô, Fernando, mas aí você fica e tem a retirada de patrocínio. A retirada de patrocínio não é pior do que a migração? A minha resposta é não. Por quê? Primeiro, por uma questão muito simples. Quando você migra, você assina um termo dizendo que não tem mais nada a reclamar, nem na justiça. Pode ser que algum dia um juiz, né, dê ganho de causa para uma pessoa que se sentiu prejudicada no processo de imigração, pode até ser. Mas, obviamente, o fundo de pensão e a patrocinadora vão apresentar essa declaração dizendo, olha, foi voluntário, ele podia entrar ou não entrar, e ele abriu mão em troca de receber esse valor aqui. Então, sempre será mais difícil. Já na retirada de patrocínio, é uma decisão unilateral. O patrocinador vem e fala, vou retirar o seu patrocínio. Aí você luta lá, e vamos dizer que seja retirado. Você tem como ir à justiça e dizer, olha, estou sendo prejudicado nisso, eu tinha um plano vitalício e não tenho. E essa é a briga atual com relação às retiradas de patrocínio, ou seja, os participantes e assistidos demonstram cabalmente que têm direitos que vieram ou do processo de imigração, do processo de privatização, ou acordos que foram feitos, né? Então, hoje, eu digo para você com certeza, a migração é o mais nocivo ato que pode acontecer para uma pessoa que tem plano de previdência por benefício definido, né, vitalício, em qualquer fundo de pensão. Então, isso precisa ser muito bem refletido pelas entidades que representam essas pessoas e pelo próprio participante, né? Pelo próprio participante assistido. Então, esses são pontos assim relevantes na hora de avaliar essa questão. Pois não, André? Não. Como é que você faz, como é que nós organizamos a nossa luta aqui em São Paulo? O começo foi muito difícil, principalmente na migração. Então, no caso da Eletropaulo, um grupo de assistidos se reuniu e enfrentou essa questão. Primeira coisa que a gente fez era usar o máximo que a gente pôde as redes sociais, né? Fomos conseguindo trazer colegas de trabalho para essas redes sociais para ir informando. Mas o começo foi muito difícil. Já passado o processo da Eletropaulo, aconteceram processos também na CESP, de migração, e na CPFL, que chamou de conversão de renda, mas no fundo era migração, né? Já perceberam que migração, lembra que eu falei para você, não tem previsão legal. Então, muda-se o nome para, olha, estou fazendo uma outra coisa aqui, não é bem migração. Então, essa é uma questão assim, importante. Como é que a gente organizou? Primeiro, tem uma luta administrativa, né, que você faz com o fundo de pensão e com a Previc. Ou seja, você tenta dizer ao fundo e à Previc que aquilo não pode ser feito, ou que tem problemas em fazer daquela forma. Então, é o que a gente chamou de
a face da luta administrativa. Depois tem uma questão institucional que é muito importante. Quem define tudo sobre a regulação e a regulamentação dos planos de previdência privada, e eles são muito regulados, é o governo federal, né? Ou o Conselho Nacional de Previdência Complementar, que é um conselho de assessoramento à presidência da República, assim como vários outros conselhos que existem, né? E o Congresso Nacional, que pode legislar, ou seja, a lei complementar, a Constituição, a lei complementar, vem do Congresso, então o Legislativo também está envolvido. Então você tem essa face institucional da luta, que ela é importante, e depois, André, a questão judicial. Então, essas três frentes são importantíssimas, né? Como é que você faz a luta com essa batalha envolvendo a administrativa? Tem que dialogar com a direção do fundo e com a Previc. E aqui eu vou dar uma opinião pessoal. Qual é a principal função da direção de um fundo e da direção da Previc? Proteger o assistido. Ponto. Porque é a parte mais fraca. Então, quando eu ouço, como já ouvi e continuo ouvindo, da direção de fundos, do meu fundo de pensão e da Previc, que, nesse caso, a única saída é a justiça, eu pergunto a eles, vocês acham que o assistido tem dinheiro para ir à justiça? As associações, os sindicatos têm dinheiro para ir à justiça? Uma certeza eu tenho, que a patrocinadora tem. Muito dinheiro para ir à justiça. Pode gastar milhões, porque se ela conseguir retirar o patrocínio ou fazer um processo de migração, o retorno para eles é absurdo. Vou contar o caso Enel. A retirada de patrocínio, a migração, ela se encerrou em outubro de 2020, ou seja, a obrigação da empresa, um benefício definido daqueles que optaram pela migração, terminou em outubro de 2020. 2 meses para acabar o ano. A Enel, naquele ano, reportou no balanço, ou seja, é público, que ela tinha, com este processo, que aconteceu em 2020, tinha conseguido uma economia de 450 milhões. Tá? Então, ela reportou isso no balanço dela, para você ver como é muito importante, mas muito importante, esse processo de retirada de patrocínio, de migração, quer dizer, para uma patrocinadora. Imagina a retirada de patrocínio. Quantos meses foi? Desculpa. Seriam 2 meses, porque foi até outubro, a partir dali, novembro e dezembro, ela não tinha mais obrigação no plano de benefício definido com aquelas pessoas. Uhum. E reporta um lucro de 450 milhões no seu balanço, né? Então, veja, ali representou metade do lucro que ela teve com as operações dela, metade foi porque foi concluído o processo de migração. E aí, o que acontece é o seguinte, isso é uma escola. O processo de migração que a Enel fez, que a CPFL fez, que a CESP fez, serve como exemplo para as outras. Por quê? Todas essas patrocinadoras, elas estão se conversando cada vez mais. A gente sabe, por exemplo, que tem escritórios de advocacia que já representam mais de uma patrocinadora. E esse processo vai sendo um aprendizado. Não faz isso, muda o nome, faz de um outro jeito, tal. Então, isso acontece. Só que também nós estamos mais preparados. Então, nós também conversamos, a gente se conheceu, o pessoal do Sul, com bancários aqui de São Paulo. Então, todo esse processo vai se tornando conhecido também
pelos participantes e assistidos, e, obviamente, eles vão se preparando muito mais do que a gente estava preparando em 2020. Claro. O que acontece com esses 3 processos? Conseguiu, na migração do plano que é patrocinado pela Paulo e pela Enel, 21% do patrimônio migrou. Tá? Ou seja, mais ou menos umas 4.000 pessoas migraram. Mas a migração não era... Ela podia ser parcial também. Tá? Não precisava ser todo o patrimônio. Aí, o que aconteceu? Logo em seguida, vem o processo de retirar de patrocínio. Eu acho que a ordem foi assim, veio a CESP. Aí só 14% do patrimônio, porque aí havia uma movimentação, um conhecimento maior já das pessoas e o patrimônio migrado foi menor. E depois o da CPFL, que foi só 11%. Então, você percebe que, na medida em que você consegue esclarecer as pessoas, essa adesão aos processos de migração vai sendo menor, cada vez menor. E aí, uma das conclusões que a gente chegou, estudando, debatendo o tema, era que esse processo da migração era apenas uma primeira etapa para, no final, ter a retirada de patrocínio com um menor custo para as patrocinadoras. Então, o que a gente imaginou no nosso caso? Haveriam 2 etapas anteriores à retirada de patrocínio. A migração, a troca de indexador. O indexador que nós tínhamos aqui dos benefícios era o IGP, né? E ainda continua para 2 planos. Mas eles foram sendo trocados para o IPCA ao longo do tempo. E isso significa uma redução do benefício, porque, historicamente, de 98 para cá, o IGP acumulou mais de 750%, enquanto o IPCA 480%. Então, obviamente, é um ganho, uma perda para o benefício do assistido fazer essa troca. Então, a gente falou, vai vir a migração, depois a troca do indexador e depois a retirada de patrocínio. O que aconteceu? A Enel já foi direto da migração para a retirada de patrocínio. Então, 2 empresas pediram aqui a retirada de patrocínio. A Enel e a CETEP, uma empresa de transmissão. A CETEP nem fez migração, já foi direto para a retirada. E aí aconteceu essas 3 faces aí da nossa luta, da nossa organização, nós fizemos administrativamente, mostrando para a Previc que aquilo não podia, porque no nosso caso específico, Andréia, nós tínhamos esse acordo da privatização, tá? Então, o que acontecia? A gente diz à Previc, olha, não pode porque essas empresas receberam um desconto no preço em troca delas manterem o plano. E não pense que foi fácil, foi muito difícil, né? Essa questão. Deixa eu só colocar aqui o carregador. E aí, Andréia, ou seja, todo esse aprendizado com a luta contra a migração nos ajudou depois nos 2 processos de retirada de patrocínio. Um foi para frente, que é o caso da Enel, e foi barrado depois lá na Previc. O outro nem saiu da Fundação CESP, o termo de retirada da CETEP, porque foi barrado por uma liminar na Justiça, que impediu a progressão do processo de retirada de patrocínio. Então, assim, o que é importante é as associações e as entidades sindicais, houve uma divergência grande aqui, uma divergência muito grande, né? Entidades que apoiaram a migração e, na nossa opinião, não fizeram muita força contra a retirada de patrocínio, né? Óbvio que na retirada de patrocínio, aí todas disseram que
eram contra, mas a gente sabe que umas eram mais contra do processo do que outras. Sim. Isso é da vida na disputa política, ideológica que existe. Então, isso aconteceu também dessa forma, né? Então, acho que esses são assim os principais aspectos, resumindo. É preciso engajamento das pessoas, é preciso saber que custa dinheiro essa luta, né? Então, só para você ter uma ideia, as entidades que nos defenderam já reportaram publicamente um relatório que gastaram mais de 2,5 milhões já de reais na luta contra a migração e a retirada de patrocínio. Agora nós estamos fazendo uma campanha de arrecadação de recursos para continuar essa luta. Então, o engajamento do assistido, o engajamento do participante ativo, que ainda é funcionário, tem que ser muito grande nessa hora, tem que participar, né? As associações, e custa caro só por um motivo. Todo o governo federal está lá em Brasília. Então, cada vez que você vai numa reunião, você gasta dinheiro, é voo, é alimentação, é estadia, tudo isso custa dinheiro, só que custa muito menos dinheiro. Se você for fazer essa luta sozinho, você ia gastar muito mais do que uma contribuição, do que se associar, do que fazer uma campanha de doação para criar um fundo. Então, isso precisa estar na cabeça de todo mundo. Não adianta achar que nós vamos fazer essa luta bem feita se não tiver recurso. Do outro lado, tem muito recurso. Escritórios de advocacia caríssimos, consultores, atuários, a gente sabe disso. Então, é coisa. Agora, uma vantagem que eu acho que nós temos sobre nessa luta sobre as patrocinadoras, a quantidade de pessoas que entende dos planos e que até participaram das negociações lá na década de 90 é muito grande. Eu imagino que hoje aqui nós tenhamos pelo menos umas 100 pessoas que participam diretamente ou são consultadas em determinados momentos, que auxiliam. Isso aí tem um preço inestimável, um preço que significou a gente montar processos administrativos e judiciais que tornaram o processo de migração muito menor do que as patrocinadoras queriam, né, de adesão, e depois barraram os processos de retirada de patrocínio. O processo de retirada de patrocínio da Enel é fruto de denúncias que foram feitas e que uma delas foi feita ao Ministério. E a área jurídica do Ministério acionou a Procuradoria Federal da AGU na Previc, e essa Procuradoria deu um parecer favorável que resultou, que fez parte na hora ali de fazer a resolução 59, e lá no artigo 5º fala dos direitos, dos acordos que precisam ser respeitados. Um segundo ponto, um conhecimento profundo sobre esse processo. É preciso, pelo menos para quem está na frente, né, as associações, as entidades sindicais, conhecer detalhes, ter documentos, fazer as interpretações desses documentos muito claramente a nosso favor. Vou dizer para você, hoje, na Previdência Complementar, tem figuras importantes, como o do atuário, né, que é o responsável por fazer os estudos, né? Tem o advogado, que cuida dessas questões legais, mas hoje, eu vou te dizer, tem que tomar cuidado, a gente devia contratar um linguista. Por quê? Quando você diz, olha, eu tenho direito à vitaliciedade, tem cara que fala, ah, não, mas a vitaliciedade não é bem o que você está pensando. Olha, mas eu tenho direito adquirido. Não, mas isso daí não é. Então, hoje, tem uma questão de interpretação que nós temos que ter competência para dizer vitaliciedade é vitaliciedade, direito adquirido é direito adquirido. Não tentem nos enganar, tá certo? Porque nós estamos preparados. Então, e depois, aí
Entender um estudo atuarial é muito importante. Eu, há 5 anos atrás, não entendia nada dessa... Você pega um estudo atuarial, você fala, putz, por onde eu começo? Então, tem que se capacitar para isso. Tem que dividir as tarefas. Quantas pessoas tem trabalhando diretamente disso numa associação? Tem um lá que pode entender mais de investimento, o outro de atuária, o outro de legislação. Esse trabalho tem que ser dividido porque o outro lado contrata. Nós não temos dinheiro para contratar todo mundo. Então, é importante que a organização se dê dessa forma. Porque quando se dá, aí o trabalho flui, né? E uma última coisa fundamental, foi por isso que se criou o blog do assistido aqui. Um companheiro nosso, aposentado também, nós, depois do processo de imigração, que foi concluído, eu chamei ele e falei, pô, você não pode vir ajudar a gente aqui? Tinha sido representante do Conselho de Representantes Desempregados. Ele disse, olha, Fernando, eu acho que só tem um jeito de fazer essa luta, é a comunicação digital. Se não fizer isso, você não vai conseguir chegar às pessoas. Hoje não tem mais aquelas assembleias, não existe isso. E aí nós montamos o blog, e com muita dificuldade, porque precisa colocar as matérias, precisa colocar os dados lá. Essa cultura da comunicação digital. A gente faz eventos presenciais, né? Já fizemos 4. Fizemos manifestação na frente do Fundo de Pensão, na frente da Previc em São Paulo, na frente do consulado italiano, que a Enel é uma empresa controlada pelo governo italiano. Então, foi feito tudo isso. Mas a comunicação digital, ela é muito importante, porque rapidamente você se comunica com 1.000 pessoas que estão ali naquele grupo. Então, é preciso ter essa comunicação. E eu falei para você da eleição, né, que nós tivemos. Apesar de só terem participado 12.000 pessoas, foi a eleição com a maior participação histórica do fundo de pensão. Nunca teve 12.000 pessoas participando. Nós recebemos uma votação também histórica. Nunca um grupo de assistidos tinha recebido tantos votos quanto recebeu. Como é que aconteceu isso? Os eleitores se engajaram. As pessoas foram procurar os outros. Cada um descobriu 10, 15 colegas que não sabiam nem da eleição. Falaram, recebi o NEM, mas o que é isso? Aí os caras explicaram, ajudaram pessoas idosas a votar, que eu te falei, foi uma votação eletrônica, que as pessoas, como é que faz? Eu lembro de receber relatos assim de que se marcaram almoço, marcaram café, tal, todo mundo para explicar como ia votar, votaram, e aí deu o resultado. Então, veja, o engajamento também do participante assistido não pode ser só naquele, o que vai acontecer, o que eu faço? Não, tem tarefas que eles podem fazer, que é ir atrás de quem ainda está fora da luta, não está. Existe gente assim que fala, porque é um sofrimento, André, para a pessoa já é uma pessoa de idade. Às vezes, tem colegas nossos que estão há 30 anos já aposentados e falam para mim, pô, eu não vou perder a minha aposentadoria, então é um sofrimento. Tem gente que se afasta porque não quer sofrer isso. Tem gente que ficou doente ao longo do processo. Tem colegas que já morreram. Então, isso tudo é muito complicado. Aí, às vezes, a pessoa quer se afastar da realidade. Mas tem momentos que é o da eleição de representantes, como os colegas foram eleitos aí agora para o Conselho Fiscal e deliberativo da Fundação, importantíssimo, assim como eu fui eleito. Então, esse momento de engajamento é fundamental. A campanha para, por exemplo, precisamos arrecadar fundo para continuar a luta. Tem que esse pessoal todo tem que estar engajado nisso, né? E isso faz com que o outro lado sinta, que é uma reação que tem, né? Por exemplo, no nosso caso, deputados federais fizeram, aqui de São Paulo, né, no nosso caso,
fizeram pronunciamento no plenário da Câmara Federal, participaram de audiências públicas, fizeram reuniões públicas aqui no estado de São Paulo. Então, houve uma ajuda muito grande, e são figuras importantes, né, que têm influência e conversaram, temos certeza, com o governo. Sim. Uma outra questão importante, o judiciário, André, não, pelo menos o de primeira instância, tá? Um juiz de primeira instância, ele julga causas as mais variadas possíveis, desde uma agressão física até migração de plano de previdência complementar. Você imagina a diferença dos assuntos. Então, é óbvio que um juiz não conhece tudo. Ele vai ler nos autos o que se colocar. Mas nós precisamos ter uma ação institucional diferente com o judiciário. Nós precisamos levar isso ao conhecimento do judiciário antes das ações serem colocadas. Uhum. Por quê? Porque eu tenho certeza que as patrocinadoras, às vezes, participam de encontros dos juízes, devem conversar com os promotores, os procuradores, e, obviamente, nesse momento, elas colocam a visão, a opinião delas do ponto de vista delas. Nós também precisamos fazer isso. Eu disse para você, teve um processo aqui de retirada que foi barrado porque se conseguiu uma liminar. O juiz compreendeu que tinha razão e não deixou o processo ir para frente. Então, esse trabalho é muito importante. Por quê? Esses processos, na minha opinião, vão chegar nas altas cortes, no STJ e talvez um dia até o STF. Então, nós temos um trabalho a fazer, né? Aí as associações e também a ANAPAR, Associação Nacional, né, dos Participantes Assistidos, precisam fazer isso. E aí é um ponto. Retomo aqui a questão dos recursos. Nem as associações regionais em cada estado, nem as entidades sindicais, e muito menos a ANAPAR, têm recursos para essa luta. Então, nós precisamos discutir isso. Todas essas associações, sindicatos e a própria ANAPAR precisam receber recursos da gente, seja através de mensalidades ou doações, para poder levar essa luta para frente. O que aconteceu, o que para mim fica muito claro, com o que eu consegui aprender nesses 5 anos, é que várias modificações foram sendo feitas sem que os assistidos e os participantes dos planos percebessem. Então, muda aqui uma resolução, faz uma portaria, faz uma instrução, e aquilo vai sendo, aos poucos, os regulamentos dos planos vão sendo alterados. A gente teve representantes nos conselhos deliberativos, nos fiscais, que atuaram de uma forma que não foi tão profunda, né? Não perceberam coisas que estão acontecendo. Então, isso é a verdade dessa questão da previdência complementar. Então, nós temos que, nesse momento, estancar isso. Falar, ó, a lei precisa ser respeitada, o acordo feito precisa ser respeitado. É difícil manter um plano BD? Mas nós pusemos dinheiro também nisso. E o acordo foi feito. Vocês compraram as empresas, levaram desconto. E agora querem ganhar uma fortuna fazendo processos de migração ou de retirada de patrocínio. É por aí. Eu acho que a gente passou por todos os tópicos que a gente tinha conversado antes de fazer a entrevista propriamente dita. Eu não sei se tem algumas coisas ali, deixa eu ver. Primeiro era o que realmente aconteceu com as pessoas depois dessa migração. Bom, o senhor, só recuperando, né, o senhor já falou que elas foram surpreendidas em função de que não acompanharam o evento
todo o processo né, do que aconteceu, e também na questão da taxa de juros, enfim, todo aquele processo. Havia uma expectativa de ter pouca saída, mas pelo que o pessoal comenta, muita gente acabou saindo e acaba inviabilizando praticamente o plano remanescente. De fato, foi mais ou menos isso, pelo menos nos primeiros lá, que foi o da Eletropaulo, que 28% migrou, né, que o senhor falou. 21% do 21%. patrimônio migrou, 21% do patrimônio. Os planos não foram inviabilizados totalmente. Só que tem uma coisa, Andréa, que a gente não consegue avaliar ainda. Qual foi o real impacto? Porque quando você tira patrimônio, né, obviamente você tem menos patrimônio investido. E isso gera menos recurso quando você tem a rentabilidade dos investimentos. Então, eles não foram inviabilizados, mas é preciso ter um cuidado. Eu fico imaginando assim, se 70% das pessoas tivessem, 60% tivessem aderido, como era a intenção, um sindicato disse que a empresa queria 60%. Se isso tivesse acontecido, inviabilizaria? Eu acho que a situação ia ficar muito crítica, né? Então, a migração, ela traz fragilidade, porque ela quebra o mutualismo. E aí, as consequências a gente não viu ainda, podem acontecer mais para frente. Perfeito. Ok, a remuneração a gente já falou, o senhor já vinha tratando desse assunto, certo? O que acontece desde lá? Ok, acho que é isso aí. Eu não sei se tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar, uma conclusão das ideias, enfim, a gente fica à disposição aqui desde já, agradecendo e muito pela sua paciência em trazer para a gente todas essas informações, em compartilhar com a gente tudo isso. Não, André, eu que agradeço e como eu te falei, olha, o que precisar, falei com o Sandro já e com o Joaquim, com as pessoas aí, que tudo aquilo que a gente puder, eu, por exemplo, transferi para eles toda a documentação que a gente teve acesso no processo de migração, as lives que a gente fez, os documentos que nós preparamos. Então, é um acervo grande de coisas, até difícil de ver, porque é muita coisa, mas o que precisar da ajuda da gente, né, se um dia de fato acontecer, de implementarem um processo de migração, a gente está à disposição para ajudar, porque vocês não precisam trilhar os caminhos errados as opções erradas que foram feitas na luta, e então, não só eu, como muitas pessoas aqui, estão à disposição de vocês para evitar que o plano sofra esse tipo de ataque, que é muito comum e vai provavelmente acontecer em muitos no Brasil, em que pese o fato da gente estar sob uma administração de um governo popular, né? As pressões são gigantes que eles devem sofrer, mas a gente também tem que fazer a pressão desse lado para conseguir que os direitos nossos sejam respeitados. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez. Deixa eu parar aqui a gravação para me despedir do senhor. Aqui, beleza. Parar a gravação.